Olá, graça e paz da parte de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Como é bom estar aqui de volta, como é bom poder estar aqui para poder compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, ok? Bem, vou me apresentar, a gente sempre faz isso quando a gente começa o programa. Eu sou o pastor Irã Nunes, faço parte do projeto Alos, situado ali em Rio Grandina, Maringá. O endereço do projeto Alos você vai passar sempre aí no rodapé da sua TV. O dia que você quiser nos dar o prazer e a honra de estar lá conosco para adorarmos ao Senhor nosso Deus junto, vai ser um prazer imenso poder receber você. Eu passo uma semana, 2 semanas você está aqui no programa, muitas das vezes a gente já fica com saudade. Eu estava com saudade de estar aqui com vocês, mas hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Eu quero aqui de antemão agradecer a sua vida, agradecer a Deus, melhor dizendo, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua audiência, Eu tenho certeza absoluta que você já está até se acostumando com os nossos programas, As pregações que a gente faz, pregações simples, mas que com certeza absoluta, de alguma forma, tem edificado a sua vida. Então, para nós é um prazer imenso. Então, quero agradecer a sua atenção, a sua audiência. Quero agradecer o momento em que você senta aí na sua poltrona, diante desse TV maravilhoso que você tem, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa importante. Durante todas as horas do seu dia, entende? Quando você para diante da TV para ouvir uma mensagem da parte de Deus, seja quem for que esteja pregando, eu quero dizer para você que essa é a melhor hora do dia para você, Me faz lembrar quando Jesus estava lá na casa de Lázaro, junto com Marta e Maria, e ali quando Jesus começou a se expressar, a falar das verdades, enquanto Marta estava ansiosa, fadigada, com tantos afazeres, com tantas coisas, Maria estava lá atenta ao que Jesus dizia. Maria estava lá prestando atenção ao que Jesus falava, As verdades que saíam da boca de Jesus, aquilo impactava Maria, de forma que ela ficava ali atenta a todas as palavras que Jesus falava para ela. Então, aí quando Marta se sentiu só, vamos dizer assim, de tantos afazeres, mestre, não se dá conta de que eu estou aqui fazendo as coisas sozinha, minha irmã está aí, não se dá conta de que eu preciso da ajuda dela? E Jesus chegou para Marta e falou assim: Marta, filha minha, tu estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, e uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor delas, da qual não lhe será tirada, Então, muitas das vezes a gente passa o dia inteiro ansioso com tantas coisas, com tantos afazeres, não é verdade? Com tantas coisas para fazer, e de repente, numa hora dessa, a gente senta na poltrona e começa a ouvir a palavra de Deus, querido e amado de Jesus. Que hora maravilhosa, é uma hora edificante, é uma hora que você se alimenta das verdades de Deus e que vai transformar a sua vida, porque não existe outra forma de ter uma vida espiritual transformada se não for ouvindo a palavra de Deus, como está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ninguém consegue gerar fé em seu coração se não for ouvindo a palavra de Deus, principalmente a fé em Deus, A fé que cura, a fé que liberta, a fé que transforma, enfim, é por ouvir a palavra de Deus. Então eu quero agradecer a sua vida, agradecer a Deus pela sua família, pela sua casa, pelo privilégio que nós temos, nós aqui que pregamos a palavra nesse programa, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa por meio desse aparelho de TV. Para nós é edificante, Eu vi as pessoas na rua dizendo assim: olha, eu ouvi a pregação do Senhor lá no programa, no canal 14,
né? Foi uma bênção, aquela palavra falou em meu coração, aquela palavra trouxe um conforto ao meu coração, aquela palavra trouxe um despertamento para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, para nós isso é muito edificante, é prazeroso estar aqui, ok? Para poder, na medida do possível, dentro do conhecimento que nós temos, principalmente eu tenho um conhecimento muito pouco da palavra de Deus, mediante alguns grandes pregadores que existem por aí, né? Eu sou o menor de todos, mas com certeza absoluta sempre tem algo da parte de Deus também dos menores, ok? E hoje eu quero compartilhar com você no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 11, uma palavra que Jesus falou e que me chama muito a atenção, que é maravilhosa essa palavra, que diz assim, ó, João capítulo 10 e o versículo de número 11, que diz assim, ó, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uau, que é isso, né? Bem, se a gente for fazer uma análise em toda a história da humanidade, né? Ao longo da história se levantou muitos pastores. Deus levantou muitos pastores, né? A gente pode citar alguns aqui, que de repente não dá para a gente citar todos, mas podemos citar alguns pastores que se destacou, né? De alguma forma. Podemos, por exemplo, falar de Abraão como pastor, como digamos, um dos primeiros pastores, vamos dizer assim, escolhido por Deus para andar por fé, né? Lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai encontrar Deus chamando Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela, vai por uma terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui você já vê uma promessa, né? Deus chama Abraão, né, para ele andar por fé e faz uma promessa, né, para Abraão, dizendo que se ele obedecesse aquilo que Deus estava falando, né, aquele chamado de Deus, aquela convocação de Deus, Deus não só o abençoaria ele na sua caminhada, como também as suas descendências, gerações e gerações. Então Deus já tinha dito assim, ó, todas as famílias da terra, se obedecer esse chamado que eu estou fazendo com você aqui, também vão alcançar as mesmas promessas que eu te faço. As bênçãos que vai ser derramada sobre você, eu também derramarei sobre as pessoas que crerem no meu chamado. Uau, que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa. E qual é o maior chamado? Qual é o chamado? Muitas das vezes a gente bate no peito, o meu chamado é de pastor, o meu chamado é de missionário, o meu chamado é de presbítero, o meu chamado é de pregar na rua, o meu chamado é isso, o meu chamado é aquilo, o meu chamado é de bispo, não é? De arcebispo, enfim. Muitas das vezes as pessoas buscam esse chamado, mas na verdade o maior chamado, querido, é o chamado para servir, é o chamado para obedecer, é o chamado para confiar, é o chamado para depender de Deus. Esse é o maior chamado. As outras coisas vai ser consequência, né, da sua atitude mediante esse chamado, das suas atitudes mediante esse chamado, da tua perseverança, da tua persistência. Então digamos que Deus chamou Abraão, e vamos colocar aqui Abraão como um pastor, né? Como um pastor que Deus chamou ele e deu para ele um povo para ele arrebanhar, deu para ele um povo para ele cuidar. Quando Abraão obedeceu e saiu do meio da sua parentela e foi embora, ok, sem questionar a Deus, sem perguntar para onde, sem perguntar de que forma, ele simplesmente pegou a sua família, coisa maravilhosa também, a gente não deixar de frisar bem, a esposa de Abraão, né, que não quis saber se ela era uma pessoa bem-sucedida, se a sua família era uma família rica, ela simplesmente entendeu o chamado do marido e foi atrás dele, e foi com ele. O que ia passar nessa caminhada, ela não estava nem aí, porque era uma mulher submissa, uma mulher adjuntora, né? Uma companheira, e que isso é importante a gente frisar isso aqui. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: Abraão, como um pastor extraordinário,
um pastor visionário, um pastor que tinha fé, um pastor que andava crendo em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Abraão andava, Abraão creu, Abraão confiou em Deus, Abraão dependeu de Deus e Abraão obedeceu a Deus, entende? E cresceu, Abraão cresceu em bens materiais, Abraão cresceu, né, em riquezas, Abraão cresceu espiritualmente, Abraão cresceu em número de pessoas, né? Existia um número de pessoas enorme que estava ali a seu lado, que eram os pastores auxiliares, né? É tanto que se você for olhar a história de Abraão, e eu não quero partir para o outro lado, chegou um certo ponto que Abraão cresceu tanto que os pastores de gado de Ló contendeu com os pastores de gado de Abraão, não é verdade? Agora olha bem o que é ser um pastor que crê verdadeiramente no seu chamado. A Bíblia vem dizer que Abraão chegou para Ló e falou assim: ó, Ló, não precisamos brigar, existe uma terra imensa em nossa frente, tem espaço para todo mundo. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Olha bem, entende? Por quê? Porque Abraão não andava por aquilo que via, mas ele andava por aquilo que cria, entendeu? Ele andava por meio da fé. Então Ló, por exemplo, ele olhou para a capina verdejante do Jordão e automaticamente ele visualizou aquilo e disse: não, ali é melhor para mim, ali tem um bom pasto, ali tem uma boa comida para meus animais, e foi, né? E Abraão não quis saber se o lado em que ele ia, entende? Era deserto, era seco. Por quê? Porque quem escolheu o lado para Abraão seguir foi Deus. E quando Deus escolhe, querido, não adianta. Pode ser terra seca, pode ser capina seca, pode não ter água, Deus vai brotar água da pedra, Deus vai botar água não importa, foi Deus que mandou. E quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele manda, Ele garante, não adianta, entende? Então Abraão era assim. Então observe que Abraão era um pastor de fé. Abraão conduziu bem o seu rebanho, Abraão conduziu bem o seu povo, é tanto que ele morreu de velhice, deixou um legado. Isaac assumiu a sua liderança, mas eu não quero nem falar de Isaac. Então ele deixou um legado, entendeu? E foi um pastor de fé, foi um pastor que conduziu o seu povo crendo, entendeu? Confiando, dependendo, obedecendo a Deus, seguiu em frente, foi embora e cresceu, foi abençoado, morreu de velhice, né? Então esse é um pastor. Mas o que eu quero dizer? Depois eu vou voltar um pouquinho aqui para falar de Abraão, mas eu quero falar de outro pastor também. Vamos aqui colocar um outro pastor que talvez não, que também se destacou bem no Velho Testamento, que é Davi, né? Observe que Davi, ele era um pastor cuidadoso, era um pastor atento, era um pastor que ficava observando bem as suas ovelhas, porque não queria que os predadores viessem e tomassem as suas ovelhas, ok? Então é tanto que quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, a Bíblia vem dizer que veio um leão para pegar as suas ovelhas. Davi foi lá e deu um soco nele, derruba ele no chão. Depois aparece um urso, é ou não é? Davi dá um soco no urso, derruba o urso também, mata todos dois. Por quê? Porque Davi cuidava bem das suas ovelhas e não deixava, né? Não permitia que os predadores viessem devorar as suas ovelhas. Então era um pastor cuidadoso, era um pastor zeloso. Vendo Deus isso em Davi, escolheu Davi para também ser um pastor do seu povo, né? Para ser o rei de Israel, que não deixa de não ser o pastor do seu povo, né? O pastor da nação israelita. Então a Bíblia vem dizer que quando Samuel, né, foi até a casa de Jessé, que ele observou todos os filhos de Jessé, e que ali ele viu aqueles homens fortes, bonitos, e automaticamente imaginou que dali, daqueles que estavam ali, sairia o novo pastor, o rei de Israel. Se enganou, porque o pastor de Israel, o rei de Israel, estava lá no pasto, apacentando, cuidando das ovelhas, ok? Pois muito bem. Logo em seguida, depois que a gente vai abreviar aqui um pouco a mensagem, logo em seguida, né, a Bíblia vem dizer que quando Samuel entrou na casa de Jessé e perguntou para ele se tinha mais alguém, ele disse: até um pequenininho lá no pasto,
entendeu? Apacentando as ovelhas. E aí, o que aconteceu? Samuel disse assim: olha, enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Enquanto ele não chegar, ninguém come. Então esperaram Davi chegar, e quando Davi chegou, Deus falou: ó, tu está olhando para ele, tu não está dando nada por ele, ele é pequenininho, mas eu vou te dizer uma coisa, tu olha o que está por fora, mas eu olho o que está por dentro. Entende? Muitas das vezes, querido, é isso que acontece com a gente. Você aparentemente, ninguém dá nada por você, entende? Mas eu quero dizer que Deus tem enxergado o teu coração, Deus tem enxergado os teus pensamentos, Deus tem enxergado você por dentro. Por isso, se valorize, se coloque em posição como servo de Deus. E logo em seguida, Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi e ungiu ele como pastor da congregação de Israel. Entende? E uma das primeiras missões que Davi teve como pastor foi enfrentar o gigante Golias, né? E enfrentou o gigante Golias, derrubou ele, matou ele. Vocês conhecem bem a história, né? E ali Davi começou então o processo de preparação para assumir o seu cargo, ordenado por Deus. Então nós vemos aqui um pastor de fé, um pastor que verdadeiramente conduziu o seu povo debaixo de obediência, de crença, de credibilidade, de obediência a Deus, que foi Abraão. E temos um outro pastor que também foi escolhido, um homem guerreiro, valente, fiel, era uma pessoa que lutava a favor do seu povo, entende? Não deixava ninguém invadir o seu povo ali, lutou bravamente, derrubou o gigante por terra, né? Então, aqui vemos dois pastores entre muitos, por exemplo, vemos dois pastores aqui entre muitos que se destacaram no Velho Testamento como pastores maravilhosos, como os pastores excelentes. E podemos também citar aqui um outro pastor, Moisés, por exemplo, entende? Que foi preparado na melhor escola do Egito, entende? Depois levado para o deserto para poder apacentar as ovelhas de Jetro, e ali Deus o preparou também para ser pastor do seu rebanho, para conduzir, né, o povo do Egito até a terra de Canaã, atravessar o deserto, não é? E Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos da época, conduziu bem o povo. Em alguns momentos se irritou, porque não é fácil conduzir pessoas, né? Não é fácil você conduzir ser humano. Então de vez em quando Moisés ali se irritou, quebrou as tábuas da lei, feriu a rocha com muito ímpeto, e enfim, mas de uma certa forma conduziu o povo. Não entrou na terra prometida, não é verdade? Não entrou na terra prometida, mas levou o povo até a visão da terra prometida, que ele chegou a ver, mas não entrou. Mas eu não quero entrar nesse mérito, que aí seria uma outra pregação. Agora eu quero apresentar esse outro pastor. Esse pastor é diferenciado. Esse pastor, ele é um pastor que se diferencia de todos os outros, porque era um pastor que não víamos nele formosura nenhuma. Era um pastor que não dávamos nada por ele também. Mas esse pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Esse pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas de uma forma muito, muito tremenda. Sabe, foi um pastor que se amaldiçoou pelo povo. Foi um povo que entregou a sua própria vida pelo povo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse pastor, no livro de Isaías capítulo 11, o profeta Isaías, já há 700 e tantos anos antes desse pastor ser revelado à terra, ele já profetizava. E no capítulo 11 de Isaías ele diz assim: olha, da raiz de Jessé brotará um renovo, e repousará sobre ele, olha bem, do tronco de Jessé. Isaías capítulo 11, deixa eu pegar aqui para a gente ler, que é para a gente ficar um pouco mais esclarecida, para a palavra ficar um pouco mais esclarecida. Diz assim, ó: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Os outros pastores não tinham essas qualidades. Os outros pastores não tinham esses princípios, esse espírito excelente, entende? Não tinha, mas esse ia vir diferenciado. Esse pastor estava sendo profetizado que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mais na frente, no capítulo 53 de Isaías, ele fala o seguinte: ele vai aqui mostrar a missão desse pastor, que isso é tremendo. A missão desse pastor. Esse pastor, ele viria com uma missão diferenciada. A missão que esse pastor recebeu foi diferente da missão de Abraão, foi diferente da missão de Davi, foi diferente da missão de Moisés, ok? A missão que esse pastor recebeu foi uma missão diferente de todos os pastores que lhe antecederam. E no capítulo 53 já profetizava o profeta Isaías o seguinte, aqui ó: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uau! Olha a missão que esse pastor recebeu. Ele recebeu a missão de levar as nossas enfermidades. Ele recebeu a missão de atrair para si o castigo que era nosso. Sobre as pisaduras deles, nós somos sarados. Sobre as pisadas que deram, fomos sarados. Entende? O castigo que era nosso, ele tomou para si. Olha a missão desse pastor. Os outros pastores não receberam essa missão. Os outros pastores receberam a missão para poder gerar fé na vida dos seus liderados. O outro recebeu missão, para preparar bem os guerreiros para lutar contra os inimigos. Outro recebeu a missão para atravessar o deserto com o povo. Mas esse recebeu uma missão diferente. Meu Deus! Uau! Que é isso, irmão? Por que você está nesse mundo? Olha bem o que esse pastor fez. Ele pegou as tuas doenças e levou para ele. Ele pegou as tuas dores e levou para ele. Ele pegou o castigo que era teu e tomou para ele. Ele pegou a maldição que estava sobre você e tirou para ele, porque a Bíblia diz que ele: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uou! Que é isso? Entende? Então esse pastor foi um pastor que Davi, por exemplo, recebeu uma coroa de rei. Davi recebeu umas vestes reais, entende? Davi recebeu riquezas e bens, se tornou um dos homens mais ricos da terra naquela época. Davi se tornou um rei muito poderoso, mas esse daqui não. Esse não veio receber coroa, esse se despiu da sua coroa. Meu Deus! Esse daqui não recebeu os vestes reais, ele se despiu das suas vestes reais. Esse não recebeu glória, ele se despiu da sua glória. Entende?
Sabe por quê? Porque ele precisava se tornar um ser humano como eu e você. Ele precisava, sabe, se transformar em um homem como eu e você, para poder cumprir uma missão bem cumprida. Ele tinha que passar pelas mesmas paixões, pelas mesmas tentações, pelas mesmas dificuldades que nós passamos, para provar para o ser humano que é possível vencer os obstáculos, as lutas e as dificuldades com perseverança, mesmo que em algum momento a gente tenha que chorar, mesmo que em algum momento a gente tenha, sabe, que gritar, porém tudo passa. O que permanece é o que ele fez. O que permanece é o que ele fez pela minha e pela sua vida. E esse homem se chama Jesus de Nazaré, o bom pastor. Uau! Que deu a vida pelas suas ovelhas. Foi o que nós lemos. Foi o que nós lemos aqui. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Moisés não deu a vida pelas suas ovelhas. Abraão não deu a vida pelas suas ovelhas. Davi não deu a vida pelas suas ovelhas. Mas esse pastor, ele deu. Esse pastor se colocou no meu lugar, se colocou no seu lugar. Esse pastor se tornou um maldito no meu lugar. Entende ou não? Para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim. Sabe aquela bênção? Lembra que Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, para que essas bênçãos se cumprissem até nós. Esse pastor teve que pagar o preço, pela minha vida e pela tua vida. Então levanta desse sofá aí agora, tira essas lágrimas dos olhos e vai servir a esse Deus com alegria no seu coração. Chega de ficar dormindo o sono da indolência. Acorda, tu que dorme. Está na hora, Jesus está voltando. Ele foi amaldiçoado por você, entende? Ele foi castigado por mim e por você. Ele foi torturado por mim e por você. Esse pastor deu a vida pela minha, ou seja, ele trocou, entendeu? A morte estava em mim. Ele disse: morte, vem para mim, deixa ele vivo. Foi isso que Jesus fez. Jesus chamou a morte para ele, para te dar vida. E se você não aceitar essa vida, você vai morrer. Não ressuscite agora em Cristo Jesus. Entende, amado? Então, Jesus, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E é esse pastor que eu te apresento nesse programa. Estou falando de pastor humano. Nós somos aqui todos ovelha desse pastor. Eu sou uma ovelha desse pastor com alegria e com prazer. Tenho 30 anos de evangelho. Tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar. Mas a cada dia que se passa eu vou me tornando mais semelhante a esse Jesus, a esse bom pastor, em pensamentos, em palavra e em ações. Então, queridos, que essa palavra verdadeiramente venha produzir um efeito abençoador, transformador, libertador na sua vida, e que você se torne mais semelhante a esse Cristo. Entende? Em pensamentos, em palavras e em ações. Levante-se enquanto pode. Levante-se enquanto você respira. E vá buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle enquanto Ele ainda está perto. Eu tenho certeza absoluta que perto da sua casa deve ter uma igreja. Eu tenho certeza absoluta que na sua rua deve ter uma igreja. Porque para a honra e glória do Senhor sempre tem alguém pregando o Evangelho. Levante e vá buscar o Senhor. Ok? Que essa palavra verdadeiramente venha fazer a diferença na sua vida. Eu quero agradecer a você por mais essa oportunidade que você está me dando de estar entrando na sua casa, e que você possa continuar sendo essa bênção que você é. Eu abençoo aqui nesse momento a sua casa, a sua família, e os seus negócios, as suas finanças, ok? E profetizo a cura e a libertação sobre toda a tua vida, sobre toda a tua casa e tua família, no nome de Jesus. E eu digo isso o seguinte: não se esqueça disso. Viva hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Fique na paz e que Deus abençoe. E até o próximo programa, em nome de Jesus.